Mas, meninas, apareceu essa ideia desse videozinho de última hora agora, que eu estava falando nos stories que eu tô indo viajar pra Argentina e que eu sou a louca do roteiro. Eu, assim, antigamente eu fazia um roteiro muito bem elaborado. Agora eu tô meio sem tempo, mas pelo menos eu faço um roteiro pra saber mais ou menos aonde eu vou. Imagina você conhecer uma cidade do outro lado do mundo e não lembrar de ir num ponto turístico super importante da cidade. Isso não pode, isso não entra na minha concepção. E eu achava que as pessoas não faziam roteiro porque não tinham tempo, ou sei lá, porque não gostavam. Mas hoje eu descobri que as pessoas não fazem porque não sabem como fazer. O vídeo de hoje é um roteiro para você criar o seu roteiro. A coisa mais importante para você criar o seu roteiro é você saber quantos dias você vai ficar na cidade. Porque não adianta nada uma pessoa te passar um roteiro de 12 dias se você tem 6 dias só. Certamente não vai conseguir fazer as coisas que a pessoa fez. Então era melhor que você, pelo menos em casa antes, desse uma olhada nas coisas mais importantes ou quem sabe mais pertas uma da outra. Porque também não adianta nada você tentar abraçar o mundo, fazer um roteiro gigantesco que não dá certo. A partir de quando você souber quantos dias você tem a opção 1 de fazer tudo do zero, como eu já fiz algumas vezes. 2, pedir para algum amigo que já viajou, nem que seja assim alguns dias próximos, para que ele te diga, isso eu gostei, isso eu não gostei. Ou 3, fazer o que eu faço mais comumente hoje, que é entrar em blogs especializados da cidade ou sobre viagem gerais. Principalmente agora que eu tô um pouco sem tempo, eu geralmente jogo na internet mais ou menos assim. Meu caso, eu tinha 2 dias para visitar Buenos Aires. Então eu digitei roteiro 2 dias em Buenos Aires. Simples assim. Só que, o que acontece? O gosto das pessoas às vezes não é o mesmo que o seu. Por exemplo, agora eu estou viajando com criança. Então, às vezes eu olho o roteiro e falo, pô, isso aqui não dá pra ser com criança. Ou então eu olho um roteiro que, sei lá, tem vida noturna e eu não saio à noite, eu não ligo pra essas coisas. Então, pra mim não serve. Então, eu pego o roteiro e dou uma olhada se ele serve pra minha família. Às vezes, sabe o que eu faço muito? Roteiro de 3 dias. Se eu vou ficar 2, eu vejo um roteiro de 3. Porque daí eu vejo, tipo assim, as 3 melhores coisas pra fazer. Deu pra entender? Já que eu vou excluir uma coisa ou outra, eu vejo, tipo assim, quais são as 3 dias imperdíveis de fazer naquela cidade. E aí eu sempre abro o Google Maps para poder ver se essas atrações são perto uma da outra. Porque também é furadésima você pegar uma coisa de cada lado da cidade. Não dá. E eu faço roteiro antes mesmo de reservar hotel, de saber se eu vou ou não reservar carro. Porque às vezes tem algumas cidades que não precisam de carro. Todas as atrações são bem servidas por metrô ou ônibus, o que seja. Ou você consegue um hotel bem próximo dessas atrações. Fica mais barato do que pegar um hotel longe e carro. Então, o roteiro, gente, é a primeira coisa que você faz sempre. Porque se você primeiro reservar hotel e aí tentar casar com o roteiro, pode ter certeza que você vai se meter em enrascado. Então, eu faço uma listagem de todas as informações que esses roteiros da internet me deram. Geralmente eu olho tipo 2 ou 3 blogs, assim, só pra ter certeza, porque, né, gostos diferentes, as pessoas têm gostos diferentes. E eu saio digitando no Google Maps todas essas atrações. Aí depois eu costumo fazer, tipo, agrupar essas atrações. Essas 3 atrações aqui, eu consigo estacionar o carro aqui e ir nessas... essa daqui, eu consigo parar nessa estação do metrô, aí depois eu pego o metrô de novo, paro 4 estações na frente e tal. Então eu vou escrevendo assim no meu papel. Então eu coloco, exemplo, praça tal, fica no metrô tal. Aí para ir pro museu não sei o que, eu pego 4 estações de metrô na linha tal para chegar lá. É muito importante que você tenha esse tipo de informação no seu roteiro. Ou então o endereço, se você vai usar o GPS na cidade, né? Porque daí você digita no GPS e aí vai nessa cidade. Porque se você chegar na hora, tentar descobrir o dia que é, ficar pedindo informação, você vai perder muito tempo. Tem gente que não sabe te dar informação, mesmo que mora na cidade não sabe, ou não sabe a língua, vocês não conseguem se entender. Então, se já tá tudo escrito no papel, vai dar certo. E aí você tem que saber o seu ritmo, né? Por exemplo, todas as vezes que eu quero ir no museu tal, eu dou uma pesquisada para saber quantas horas você precisa para esse museu. 1 hora, 2 horas, 4 horas, porque isso é importante. Se você coloca o museu mais uma caminhada de 20 quilômetros, você não vai dar conta. Dá uma olhada mais ou menos quantas pessoas dizem que passam nos lugares. E aí você faz um cálculo assim meio que de cabeça de quantos lugares você vai conseguir visitar num dia só. Geralmente, a pessoa que é muito maluca do roteiro, eu geralmente coloco mais atrações do que eu posso visitar. Mas
eu dou nota pra elas. É muita maluquice, né, gente? Porque se eu não conseguir em todas, pelo menos eu vou nas imperdíveis. Aí se sobrar um tempinho, eu vou nas outras que são tipo assim, meio mais ou menos, sabe? Só você correr e ali tirar uma foto. É isso que eu faço. Muito doida. Tá achando muito doida? E aí depois que você escolher todos os seus pontos turísticos, você já consegue ter uma ideia de onde você vai dormir. Eu costumo pegar próximo de vários pontos turísticos, mas isso aumenta o preço do seu hotel. Então, você vai dar uma olhadinha para ver em qual ponto turístico, né, próximo de qual ponto turístico tem o hotel mais barato e melhor ranqueado. Eu sempre reservo no Booking.com. Eu olho a nota, o preço, eu leio muito o que as pessoas falam do hotel, porque para ver se ele é bom pra mim. Olho se tem estacionamento de carro, se eu vou ficar com carro. Olho se tem facilidade de transporte público, se eu vou ficar em transporte público. Isso é super importante. Uma coisa extremamente importante pra você olhar antes de sair de casa é se a atração que você vai ver funciona naquele dia da semana. Exemplo, segunda-feira, muitos museus não funcionam, porque eles costumam abrir fim de semana, fecham na segunda para manutenção e todo o restante da semana eles abrem. Então, o que você tem que fazer? Colocar na segunda-feira, você que com certeza vai ficar aberto na segunda-feira. Sei lá, um parque, uma praia, alguma coisa assim. Lembrando que alguns parques fecham também na segunda-feira. Aqui na Barra tem o Bosque da Barra, não abre na segunda-feira. Então, não reserve esse dia para ir lá. E assim, se você quiser, verifique também o horário de funcionamento. Porque às vezes você deixa pro finalzinho da tarde para ir naquele observatório, só que ele fecha às 5. E aí você perdeu o seu horário. Verifique também horários de shows, que às vezes o show só tem 1 ou 2 vezes ao dia, no horário bem certinho. E aí, dessa forma, você consegue montar o seu roteiro melhor. Exemplo, se você quer assistir um show da Broadway que vai acontecer às 5 da tarde, e aí você quer aproveitar e quer também conhecer a Times Square e o Rockefeller, você vai colocar para próximo das 5 horas. Não faz o menor sentido você ir primeiro no Rockefeller às 9 da manhã, daí você ir todo o caminho até o Central Park para poder voltar às 5 da tarde pro show da Broadway. Porque você anda muito, perde muito tempo. Então, se você olhar antes, com antecedência, esse tipo de coisa, te salva muito, muito tempo. E assim, se você quiser fazer um plus a mais, você tem mais ou menos a ideia de que horas você vai estar na hora do almoço. Entende? E aí você vai ver também que horas você almoça. Se você almoça meio-dia em viagem, se você almoça 4 horas em viagem. E aí você dá uma olhadinha no TripAdvisor, eu sempre olho no TripAdvisor. Qual que é o restaurante mais legalzinho que tem na região que tenha o valor que você pode pagar? Né? Porque já aconteceu comigo 2 coisas. Uma coisa é de eu achar um restaurante que foi, tipo, muito bom, mas foi muito caro, que depois a gente ficou, caraca, tipo, tava com fome, comi daquele jeito. E também já teve lugares, assim, que, tipo, nem foi tão caro assim, mas era tão ruim a comida, que não valia a pena. Sabe, tipo, ai, nem queria comer hambúrguer hoje, mas era o que tinha nesse momento e eu tava aqui e comi, sabe? Então, olhar restaurante, nem que seja, ai, tipo, você não precisa escolher um restaurante. Você dá uma olhada nos reviews, esses roteiros geralmente tem. Ou então no TripAdvisor, sei lá, 3 restaurantes que você tem vontade de comer, você quer lá olhar a cara, sabe? Que você tem vontade de comer, mais ou menos nesse dia, nessa região da cidade. E aí quando você tem todos esses dados, você monta numa ordem cronológica para que facilite sua vida na hora que você tá naquela correria de viagem, com mala, com criança, com coisa, e que você não quer perder tempo, né? Procurando um monte de papel. Você quer aproveitar a sua viagem. Aí você vai separar o seu roteiro por dia. Então eu vou dar um exemplo do meu roteiro que eu tô fazendo para você saber mais ou menos como é que você vai montar. O meu vai ser assim. Eu vou sair na terça-feira, às 6 horas da tarde, do Rio de Janeiro. Então eu coloquei lá, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, né? Se você tomar o cuidado de sempre colocar o aeroporto, você nunca vai parar no aeroporto errado. Porque assim, eu não sei em outras cidades, mas no Rio a gente tem 2 aeroportos. Se você não prestar atenção, você vai parar no aeroporto errado. Isso é extremamente comum de acontecer. Todo mundo já caiu nessa. Aí eu coloco de 6 horas da tarde, eu vou sair do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e já coloco o localizador do lado, pra não ficar procurando na hora, assim, de última hora. E aí, 9 da noite, eu vou chegar no aeroporto de Buenos Aires e eu vou dormir no hotel tal. Entendeu? Então eu já sei, eu não preciso ficar procurando na minha agenda qual hotel que eu vou parar, porque eu já botei ali. Vou dormir no hotel, na manhã seguinte eu vou para outro aeroporto em Buenos Aires para pegar o voo para Bariloche. Chegando em Bariloche, eu vou na companhia tal de aluguel de carro, pegar meu carro, que está na reserva número tal. E eu vou pegar esse carro, vou digitar no meu celular o endereço tal, na cidade de Esquel, que é a próxima cidade que eu vou. Só que essa viagem tem 4 horas. Eu vou precisar comer nessas 4 horas. Tudo que você tem que pensar, viu, gente?
Então eu procurei uma cidade no meio do caminho e encontrei um restaurante no TripAdvisor que eu vi uma nota legalzinha, com precinho, né? 1 ou 2 moedinhas, que eu sempre olho. E anotei aquele restaurante também, que a gente vai parar pra comer. Chegando em Esquel, eu tenho mais ou menos, assim, uma ideia de que horas eu vou chegar, se tudo der certo, né? Se não tiver problema na viagem. Uma viagem normal pra lá daria em torno de 3 horas e meia. Como eu tô com criança e a gente vai parar pra comer, eu coloquei 5 horas de viagem. Então eu sei mais ou menos a hora que eu vou sair, então eu sei mais ou menos a hora que eu vou chegar. E aí, chegando na cidade, a primeira coisa que eu vou fazer é passar no hotel pra deixar as minhas coisas, né? Sei lá, me arrumar e tal. E eu sei que eu vou chegar a tempo de fazer a minha reserva dos meus equipamentos de esqui. Eu fui informada isso nessa viagem específica. Pediram que a gente passasse no dia anterior para agilizar, já pegar seu equipamento para poder não ficar, né, de última hora fazendo isso no dia seguinte. Então, nesse dia, eu vou nessa loja, que já tem o nome da loja, o endereço da loja, vou lá fazer. Então, maluquice. Gente, mas isso salva a gente na hora da viagem. Você prefere ficar fazendo isso durante a viagem? Claro que não, né? E aí, meu hotel não tem restaurante, né? Não tem serviço de quarto. Então, eu vou ter que passar num supermercado que eu já procurei no Google, o supermercado mais próximo da loja. A gente vai lá comprar e a gente vai voltar pro quarto. E no dia seguinte, a gente vai ter café da manhã. E por aí vai. Fazer um roteiro completo demora bastante. Depende de quantos dias você vai viajar e também da sua experiência, da sua rapidez, agilidade para fazer o negócio. Mas, ó, tira aí uma semana pegando todo dia umas 2 horinhas para fazer. Se você for fazer tão detalhado, é lógico, porque dá muito trabalho, né? Eu gosto de ver review de show, para não cair em furada, review de hotel, essas coisas todas. Demora, mas vale muito a pena, porque te economiza muito tempo depois. E você tem certeza que você visitou tudo que você podia visitar naquela cidade. Hoje tem uma afinidade de blogs que descrevem, né, como foi a viagem deles de 2, 3, 7, 10 dias nos lugares. Você dá uma lida. Eu olho também muito o TripAdvisor para ver quais são as melhores atrações do lugar, para ver os melhores restaurantes do lugar. Eu não preciso comer no primeiro melhor restaurante da cidade, porque geralmente também ele é bem carinho. Mas às vezes, sei lá, o 5º melhor é exatamente do lado da sua rua e tem um preço legal. Teve uma viagem que eu fiz pra Florida Keys, que é um conjunto de ilhas que tem ao sul da Flórida, e em Key Largo, o primeiro restaurante estava com uma moedinha só. Então era um restaurante barato. E era um restaurante de lanches, sabe? De sanduíche, de taco. E eu falei assim, não botei fé. Falei, caraca, o primeiro restaurante é um negócio de lanche com uma moedinha só. Aí a gente, né, tava passando lá em frente. Falei, Rafael, é aqui, vamos entrar. Eu já tava com o endereço, né, gente? Lembre-se, o endereço tava lá no papel. Quando eu entrei no trailer, eu falei, putz grila, cara, que furada. Nossa senhora. A gente chegou lá e eu pedi um taco de peixe. Primeira vez que eu comi um taco de peixe, era tipo, ao invés da carne, né, no taco, era a shell, né, em volta. Aí, tipo, um repolho com maionese, que eles chamam de coleslaw, que é uma delícia. E era um peixe frito dentro. Gente, que negócio maravilhoso. Foi tipo $8. Ele realmente era o melhor restaurante da cidade, sabe? Então vale a pena você olhar essas coisinhas assim que as pessoas escrevem. Depois você deixa seu review também. Não adianta nada ficar só sugando dos amiguinhos. Por favor, deixa seu review no Booking.com, do hotel. Deixa seu review no TripAdvisor, que é muito legal. E você mostra, diz o que você gostou, o que você não gostou. Diz se sua viagem tinha bebê, não tinha bebê, que faz diferença. Esse tipo de coisa. E ó, pra mim o roteiro é a melhor parte da viagem. Porque, eu acho o máximo. Porque eu já viajo antes. Eu já antes falo, ó, aqui pra direita tem a casa não sei o que. Aqui na esquerda tem não sei o que lá. 2 ruas atrás tem um restaurante ótimo, um cafezinho. Sensacional. É como se eu estivesse visitando de novo a cidade, sabe? Tipo como se eu estivesse visitando uma coisa muito famosa. Sabe assim? Como se aquilo ali fosse o Coliseu. Porque é muito famoso, porque você conhece muito intimamente. Mais ou menos assim. Eu amo fazer roteiro. Espero que você goste dessas dicas de fazer roteiro. Começa a fazer o seu, que vai agilizar muito a sua vida. Se você fizer, você me fala depois de qual roteiro que você fez. Aí você, por favor, me conta também qual que é a melhor viagem que você já fez na vida, porque daí eu quero fazer também. Eu começo a fazer um roteiro dela. Escreve aqui embaixo, me dá essa dica boa, que eu amo dicas. Até o próximo vídeo, meninas. Boa viagem pra mim, boa viagem pra vocês. Um beijinho. Estejam sempre aqui com a gente. Se inscreve em todas as nossas redes sociais, hein? E aqui no canal também.